Fala, lindeza! Bora para mais um vídeo da série das perguntas mais digitadas no Google no ano de 2022. Olha só, essa é a quarta e última pergunta da série, certo? Como começar de novo? Essa é a pergunta. Antes de eu te dar a resposta, já se inscreve nesse canal, ativa o sininho para você receber os conteúdos que a gente vai colocar semanalmente aqui, tá? Bom, meu nome é Luana Levi e eu tô aqui com o propósito de ampliar a sua consciência para a sua responsabilidade, a parte que te cabe do milagre que você quer viver nessa vida. E de um modo muito especial, né? Eu quero antenar vocês para a questão da violência psicológica, tá? Isso vai ser o pano de fundo deste canal aqui, tudo bem? A pergunta é, como começar de novo? Bom, vamos imaginar o seguinte. Quando você quer começar de novo, é porque algo não está bem. Faz sentido isso aqui para você? Algo não está bem. Então, começar de novo o quê? Eu vou dar um exemplo meu aqui, da minha vida, porque a vida também acontece do lado de cá, né? Dentro do meu contexto relacional, tá? Vivi 10 anos num relacionamento afetivo abusivo, violento, teve agressão física, teve os 5 tipos de violência, tá? Depois eu vivi 11 anos sozinha, com medo de me relacionar, e hoje, atualmente, estou casadinha há 1 ano e meio, tudo bem? Então eu me abri para uma nova possibilidade. Eu vou mostrar como é que foi essa trajetória dentro desta resposta aqui, tá? Então, vamos lá. Como começar de novo? Primeiro ponto que você precisa ter clareza é do que você não tolera mais. Então, vamos imaginar que você está num túnel. O túnel da vida está totalmente escuro, sombrio, nebuloso, que você não vê nada, uma luz, nada à frente do seu pé, do seu próximo passo. Mas você quer começar de novo. Você chegou num ponto que você não quer mais aquilo que você está vivendo. Então, isso aconteceu comigo. Eu estava 10 anos na relação abusiva e chegou um ponto que eu não tolerava mais agressão física. Então, eu não sabia o que tinha depois dali, mas eu sabia que eu não tolerava mais agressão física. Olha só, aqui nesse ponto do que você não tolera mais, você ainda vai negociar, continuar na situação ruim, com pontos daquilo que você não tolera mais. Eu sei porque eu passei por essa rua e já sei os buracos que eu caí nela. Então, vou contar aqui pra você. Quando eu fiz esse movimento do que eu não tolerava mais, eu chamei o cidadão para uma prosa, falei, olha, a gente vai mudar de casa, a gente estava fazendo uma transição de casa, eu falei, a gente vai mudar de casa, mas esse casamento, pra mim, acabou. Eu não consigo mais ver futuro nesse casamento. Mas a gente ainda vai ter uma nova chance de um recomeço. Mas o que eu não tolero mais é que você me agrida. Então, o nosso casamento vai durar até a próxima agressão física. Eu não sabia o que estava por vir, entende? Mas eu sabia o que eu não tolerava mais. E olha só a armadilha que tem aqui. Ainda não tolerando mais, ainda vendo que era o fim, eu dei uma nova chance para algo que eu já estava, tentando. Por que muitas vezes a gente faz isso? Porque existe dentro de nós 2 forças. E a que faz a gente se manter nesse ciclo aqui é algo que eu chamo, que eu conheci recentemente, por força restritiva. A força restritiva é aquela que você aprendeu a lidar, você usou esta força para sobreviver a situações difíceis que você viveu lá na sua primeira infância. Então, vou contar aqui sobre isso dentro dos 3 P's. Lembra dos 3 P's da castração? São os 3 que a gente passou, qualquer pessoa que tem aí seus 30, 20, 40 anos passou por essa esfera, tá? Os pais e parentes, professores, padres e pastores e líderes religiosos. Todos nós passamos nesses 3 P's aqui. Dentro dessas relações, do que a gente viu, ouviu e sentiu nessas esferas, a gente desenvolveu essa força restritiva. O que acontecia aqui? Olha só, vou dar um exemplo palpável, prático aqui para você entender o que eu tô contando. Dentro da esfera dos pais parentes, a minha avó paterna, eu ficava lá de vez em quando. Passei um tempo lá na casa da minha avó, vários dias, foram anos, assim, eu indo na casa dela depois da escola, depois meu pai passava e me pegava. A minha avó, ela tinha uma ripa de estimação, inclusive tem um vídeo aqui nesse canal sobre isso, depois você vai lá assistir esse vídeo, eu conto um pouco mais dessa história. Aí a minha avó, ela batia nos netos com a ripa. E um belo dia, eu apanhei e eu não vi por quê. Então eu contei pro meu pai, vovó, eu não quero mais ficar aqui, porque a vovó bate na gente com um pedaço de pau. E aí, o meu pai foi conversar com a minha avó. O que aconteceu? A minha avó desmentiu. A minha avó falou, não, é mentira dela. Não, eu não bati neles com um pedaço de pau.
E eu fiquei tida como mentirosa. Bom, no outro dia, aí eu fui embora com meu pai, no outro dia eu fui pra escola, tal, eu estava de manhã. Quando foi na hora do almoço que eu chegava, quando a gente chegava na casa da minha avó na hora do almoço, ela já estava com a mesa colocada. Ela não me deixou sentar na mesa, ela me levou direto pro quarto dela, pegou a ripa e deu. E ela falou o que pra mim? Se você contar pro teu pai, você vai apanhar o dobro. Olha só, eu aprendi a me calar diante das situações desafiadoras com medo das punições que eu receberia, dos castigos que eu receberia. Isso aconteceu quando o chefe foi abusivo comigo, me deu trabalho além da conta e eu fazia calada porque eu tinha medo de ser mandada embora. Isso aconteceu na relação abusiva quando eu tinha medo de falar que ele me batia, para ele me bater o dobro. Isso aconteceu comigo em inúmeros movimentos, sabe? Inúmeros. Cliente que eu atendi, que não me pagou, eu tinha medo de eu cobrar e ele falar mal de mim. Eu tinha medo das punições diante de algo que eu comunicasse. O que eu desenvolvi aqui? Uma força restritiva. Vamos na esfera dos padres e pastores. Eu fui, na época que eu era casada, eu era voluntária numa igreja. E aí, nesta comunidade, a gente ouve, muitas vezes a gente ouve na comunidade cristã, que o que Deus uniu, o homem não separa. E era pecado o divórcio. Então, a força restritiva que eu desenvolvi na esfera do padres e pastores foi que eu tenho que carregar a minha cruz. Se eu me divorciar, eu vou estar em pecado. Eu vou para o inferno. Eu ficava com esta força restritiva, punitiva dentro de mim. Entende? Então, dentro de todas as esferas que a gente vive, a gente passa a sobreviver usando as nossas forças restritivas. Ela nos aprisiona no medo. Entende? Então, esse foi o movimento. Aí eu tava lá, com clareza de que eu não tolerava mais a agressão física. Mas a força restritiva, ela me impede de seguir. Por isso é tão importante você, mesmo sem saber o que você vai encontrar no final do túnel, você ter clareza do que você quer viver. Eu vou buscar. Eu vou atravessar quantos túneis precisar. Mas aqui eu não fico mais. Porque só querer saber como começar de novo, não basta. Não basta, porque você vai continuar tentando fazer do seu jeito. Só que do seu jeito é da forma de sobreviver. É usando a força restritiva. Aí não dá bom. Fica pior. Bom, daí eu fui lá, rompi a relação. Eu tive essa prosa, né, esse papo reto, não tolero mais a agressão, em julho de 2010. Quando foi em outubro de 2010, eu já estava na delegacia fazendo um boletim de ocorrência. Indo no IML fazer um exame de corpo de delito. Eu tinha apanhado de cinta do cidadão. Aí o que aconteceu? Eu sabia que eu não queria mais. O medo de ser julgada, condenada, punida era imenso, porque eu já tinha vivido isso, era uma força restritiva. Inclusive o escrivão que estava lá, quando ele foi me atender, ele tentou me desmotivar a fazer o BO, porque ele falou, ó, se você voltar pro agressor, vai dar ruim. Então pensa bem. Se você acionar um 90 e tiver um assassinato acontecendo, um roubo, eles não vão ver violência física, violência doméstica. Então pensa, eu tomei um chá de cadeira. Eu senti aquela mesma energia que eu senti lá com a minha avó. Eu estou contando algo que aconteceu comigo, o cara tá me desmotivando. Parece que eu não tô falando a verdade. É a força restritiva. A gente vai precisar ter força progressiva para romper essa barreira, tá? Só que o que gera força progressiva para você atravessar o túnel é você ter clareza do que você quer viver no lugar daquilo que você não tolera mais. Então, eu não tolerava mais agressão. Eu sabia que eu não queria mais aquilo. No meu contexto, no meu conceito lá, naquela época, eu falava, eu não quero nem me relacionar mais. Mas algo que eu sabia, ninguém vai tocar em mim se eu não consentir. Isso eu tinha clareza, ninguém põe mais a mão em mim se eu não consentir. Isso valeu para a vida toda naquele movimento. 11 anos eu fiquei separada. 11 anos eu fiquei sozinha, evitando relacionamentos, porque eu não queria correr o risco de viver outra relação abusiva. E o que aconteceu nesse movimento? Eu sabia que eu não queria mais alguém colocando a mão em mim sem meu consentimento. Eu fui aprender a dançar, que era algo que eu gostava muito, né? Falei, eu vou lá me experimentar numa pista de dança. Quando a pessoa estava dançando comigo e deslizava a mão um pouco mais para baixo aqui, eu já parava. Eu falava, não, você vai dançar direito ou vai ficar com graça? Porque senão eu não quero. Eu comecei a comunicar algo que eu tinha clareza, ninguém vai tocar em mim se eu não autorizar. Ah, eu era considerada a pimentinha do salão. Dane-se. Dane-se. A mão não ia correr no meu corpo se eu não deixasse. Entende?
Então, eu tinha clareza do que eu queria no lugar de alguém me abusando. Isso movimenta algo que é força progressiva. Como que você vai ativar, então, a sua força progressiva? Você vai usar a seguinte pergunta. A partir do momento que você tem clareza do que você não tolera mais, mapeia as suas forças progressivas, aquelas que geram medo, vergonha, insegurança, insatisfação, comparação. Mapeia. Você tem que ter clareza do que você quer encontrar lá no final do túnel. Com todos esses 3 pontos bem claros, você vai se fazer a seguinte pergunta. O que eu preciso fazer para dar certo? O que eu preciso fazer para aquilo que eu quero dar certo? Tem uma passagem, né, bíblica que diz assim: ora em secreto aquilo que você quer e isso vos será concedido. Porque quando você acredita que você é capaz de colocar os limites necessários, de falar o que precisa ser falado, de se posicionar diante das relações, quando você se sente com potência, com capacidade, dentro da unicidade que você é, dessa singularidade que você consegue colocar em prática ações que te levam para o resultado que você deseja. Então, como começar de novo? Tendo clareza daquilo que você não tolera mais, mapeando suas forças restritivas, tendo clareza do que você quer no lugar para então promover as suas forças progressivas, aquelas que vão te fazer seguir mesmo com medo. Então, se você foi uma pessoa que digitou como começar de novo, me conta se isso aqui fez sentido para você. Compartilha com alguém que você sabe que está nesse conflito diante da vida. Eu quero começar de novo, mas não sei nem por onde. Eu estava nesse lugar. Parecia um beco sem saída. É possível. Eu fiz esse processo dessa travessia, desse túnel escuro, obscuro, na incerteza. Mas qual é a minha garantia de que ia dar certo? Nenhuma. Mas eu fui na certeza de algo que eu não queria mais. O que eu ia encontrar do lado de lá podia ser qualquer coisa, menos aquilo que eu não tolero mais. Isso faz você não voltar. Então compartilha esse vídeo com aquela pessoa que está diante aí de uma situação que ela quer começar de novo e não sabe como. Tá bom? Beijo grande no seu coração, lindeza, e até o próximo conteúdo.